Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, falando EBD de volta. Está feita lições bíblicas CAPAD, Sala dos Adultos. A lição de número 5, o título é a promessa de salvação. Esta lição vai ser ministrada no dia 3 de novembro de 2024. Gostaria de agradecer a todos os amigos e irmãos que têm nos acompanhado, que têm escrito, aqueles que têm assistido. Que o Senhor Deus abençoe a cada um de vocês. Se o Senhor tocar o seu coração e você puder nos ajudar, se inscreva, curta, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, para que a palavra do Senhor ela tenha uma extensão, um alcance maior do que ela já tem alcançado. Estamos felizes porque estamos vendo progresso. E quando vemos progresso, nós notamos que algo de bom está acontecendo. Algo de bom está acontecendo. Então, muito obrigado, que o Senhor Deus te abençoe com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Abençoe a tua família e todos que estão ao teu redor. Como eu disse, lição de número 5, nós vamos tratar sobre o tema, onde esta lição estará sobre o tema a promessa de salvação. É uma das principais promessas, é uma das principais, por que não dizer o principal tema, ou matéria, ou ensino, que é extraído das Sagradas Escrituras, que é a doutrina da salvação. E nós vamos vendo no decorrer da lição aquilo que Deus tem preparado para nós. Tá bem? O texto áureo se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 24, que está escrito desta maneira: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós temos aí um ensinamento importantíssimo e vamos atrelá-lo à verdade prática para nós fazermos um comentário só. A nossa introdução, depois entramos na introdução da lição propriamente dita. A verdade prática que está escrito que a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Nós notamos algumas semelhanças tanto no versículo quanto na sua explicação, na sua aplicação pessoal. Veja, nós vamos falar de vida eterna, nós lemos a maior das bênçãos e o principal, nós vemos aqui aquele que crê. Veja que coisa interessante. Quando nós voltamos ao texto áureo, nós vamos ver duas coisas imprescindíveis para que nós alcancemos a salvação em Cristo Jesus. Alcancemos a promessa que nos foi feita por Deus para que nós fôssemos salvos. Veja bem, a primeira que nós vemos é quem ouve a minha palavra. Veja que o ouvir aqui, ele não está somente dizendo para escutar. Quando nós olhamos o termo grego, ou hebraico para ouvir é shema. Quando ele fala sobre shema, ele está falando sobre um ouvir debaixo de uma obediência, quer dizer, uma submissão, a tal ponto de obedecer aquilo que se ouve. E isso aqui é interessante, porque não é meramente escutar. Quando nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ver o eco deste ensinamento também no Novo Testamento. Veja, em Lucas, no capítulo de número 6, o versículo de número 49, se nós pegarmos todo a perícope, vai falar sobre a parábola do sábio e do insensato. Veja, quem é o insensato? Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. Corrente aqui são correntes de águas, e foi grande a ruína daquela casa. Veja que ele diz, aquele que ouve e não pratica. Então nós vamos atirar, nós vamos ver a mesma coisa, para nós não sermos meramente ouvintes esquecidos, mas praticantes.
Então a palavra ouvir aqui é obedecer, é colocar em prática aquilo que nós aprendemos. E nós, infelizmente, estamos acostumados a ouvir, a ouvir, a ouvir. E o apóstolo Paulo ele diz que é comparado também a mulherzinhas, né, ou a uma classe de pessoas que ouvem, ouvem, ouvem e nunca aprendem. Estes tais, eles são, obviamente, viram objeto de proveito daqueles que não têm escrúpulo nenhum para com o ser humano e abusam de sua fé. Também nós vemos que não é somente ouvir, mas acreditar ou crer naquele. Quando fala em acreditar, não é meramente como nós acreditamos em alguma coisa que ouvimos, um noticiário. Veja, aqui o acreditar ele está baseado numa fé integral, numa fé completa, numa fé genuína, verdadeira. É um crer que não deixa margens para dúvida, para oscilações, para não sermos comparados com as ondas do mar. O Senhor diz que aqueles que eles oscilam na sua fé, eles são comparados às ondas do mar que vão e que vêm conforme a força das marés, né? Ou dos ventos que influenciam ali também nas suas olas, nas suas ondas. Então nós precisamos tomar cuidado, por quê? Porque nós estamos entrando num período que, infelizmente, as pessoas estão satisfeitas no mero escutar. Saiu do ambiente em que eles escutam, eles praticamente, ao pôr os pés na calçada, eles já se esqueceram do que foi dito. E acabam, alguns até saem dos templos, de suas congregações e vão, infelizmente, praticar coisas que não é conveniente a um cristão. Por quê? Porque ele não ouviu. Ora, como ele não ouviu, ele só escutou, a sua fé não pode ser genuína. E ele não consegue acreditar ou crer da forma que a palavra de Deus nos ensina. Então nós precisamos nos preocupar com isso. Veja, ouvir debaixo de uma obediência, né? Quer dizer, ouve, preste atenção e pratique, obedeça o que você aprendeu. Eu gosto muito de citar Eclesiastes capítulo 5, porque, por incrível que pareça, foi o primeiro trecho da Bíblia que eu li naquela noite eu estava aceitando a Jesus Cristo. E a alegria era tanta que eu saí orando e orando. E eu tinha uma Bíblia muito antiga e eu a abri e ela caiu justamente, veja, não é próprio, logicamente eu estava começando, não estou ensinando a fazer isso. E eu abri, e justamente caiu em Eclesiastes capítulo 5. Inclina-te mais a ouvir, quer dizer, a obedecer o que você já prometeu, do que sair fazendo votos e promessas, e quando a boca, falando o que vem à mente, e depois não consegue cumprir. Então eu tenho um apreço especial por Eclesiastes capítulo 5, porque foi o primeiro trecho na noite que estava, isso já era quase meia-noite, e eu estava entregando a minha vida a Jesus naquela noite. Então, é um texto que eu gosto muito de tê-lo em mente constantemente, para que eu não me equivoque, para que eu não me engane e acabe cometendo erros. Então, ele fala de um ouvir debaixo de uma obediência. Inclina-te mais a ouvir, quer dizer, você tem que estar propenso a obedecer o que você ouve e não sair fazendo sacrifícios de tolo, porque a Bíblia diz, não sabes que fazem mal a ti mesmo. Veja, e quando nós olhamos, na verdade, prática, ligando também aqui, pegando um gancho, já na introdução da lição, o escritor, ele nos indica, ele nos ensina que a salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. Então nós vemos aqui a maior bênção divina para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Qual é a maior bênção divina? A vida eterna. E a vida eterna nós conquistamos por causa da salvação, por causa da salvação. Veja que esse tema era tão importante, ele é tão importante, que ele é prioridade na mensagem de Cristo. Jesus Cristo ministrou muitas curas, muitas ressurreições, ou como eu chamo, ressuscitações, porque
eles voltaram, aqueles que morreram, que ressuscitaram, eles voltaram a morrer, quer dizer, eles ressuscitaram no mesmo corpo. A ressurreição verdadeira é somente a de Cristo naquele período, porque ele ressuscita num corpo glorioso, e nós veremos isso também na missão que acontecerá mais. Então, o tema salvação, ele é prioridade na mensagem de Cristo. Nós vemos nas curas o que voltava, a tua fé te salvou. Nós vemos em todos aqueles que receberam bênçãos temporais, bênçãos, não vou chamar de efêmeras, mas de temporais, bênçãos terrenas, eles só ficaram no campo da bênção terrena mesmo. Mas Jesus Cristo tinha uma prioridade, que era esperar que eles voltassem para agradecer, como nós sempre citamos, os 10 leprosos, e somente um ouviu a questão da salvação de sua alma. Então nós precisamos nos preocupar com isso. É prioridade também na mensagem dos apóstolos, é prioridade na mensagem da igreja primitiva. Hoje, infelizmente, existem outras prioridades na vida dos mensageiros, daqueles que foram aparentemente chamados para difundir, para divulgar, para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a salvação, o termo, a soteriologia, que nós vamos ver aqui, ela já não é mais tão usada. Por quê? Porque não faz sucesso. O que faz sucesso? É chave, é isto, é aquilo, Deus está te traindo, essa semana Deus vai ainda nessa semana vai chegar tal coisa na tua casa. Ora, meus queridos irmãos, este não é o Evangelho que foi pregado pelos apóstolos aos gentios, aos judeus, e a todos os ouvintes que se propuseram ouvir a mensagem do Evangelho. Não é isto. Mas vamos olhar a introdução, como eu disse. Veja, eu já adiantei e liguei a verdade prática que o escritor, ele diz assim, que a doutrina da salvação é a principal promessa de Deus para a humanidade. É a principal, porque ela tem que estar em primeiro lugar. A minha preocupação enquanto crente ou um cristão é que eu alcance a salvação em Cristo Jesus. E o não crente é que ele conheça, aceite e viva e receba a salvação em Cristo Jesus. Veja que importante é esta doutrina. Como eu disse, nós infelizmente nós já não temos mais em tão grande escala a pregação da salvação, ou a doutrina, ou a matéria da soteriologia, quer dizer, a doutrina da salvação, ou o estudo da salvação. A segunda coisa importante, o segundo ponto, importante, que o escritor nos indica, é que a doutrina bíblica da salvação nos leva a conhecer quão grande é o amor de Deus. Veja, quando nós tomamos parte, quando nós nos envolvemos com este ensinamento, existem 3 pontos importantes que eu mentalmente separei na hora que eu estava preparando esta palestra, esta conversa, esta aula, que a primeira coisa, veja, nós como cristãos não conseguimos mensurar, quer dizer, dar uma medida, uma extensão. Nem João, em todo o seu contato com Cristo, por 3 anos, ele não consegue. Tanto é que ele vai escrever João 3,16 e diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Quer dizer, por mais que nós pensemos, vasculhemos o nosso baú mental, o nosso dicionário mental, nós não encontraremos uma palavra exata para descrever o amor de Deus. Então nós simplesmente vivemos este amor, recebemos este presente. A segunda coisa é que ele é tão impressionante que os incrédulos não conseguem acreditar, os céticos não conseguem acreditar quando alguém diz: peraí, mas você pintou e bordou, pegou e bordou um termo tão simples e agora você diz que é salvo. Por que ele não consegue entender? Porque ele não tem a capacidade mental como o homem, vamos dizer assim, o homem carnal. Ele não consegue também, se nós não conseguimos mencionar,
mensurar, quanto mais um homem carnal, um homem que não tem este contato da revelação do Espírito Santo para as nossas vidas. E é aí que eles ficam bitolados naquela questão, mas não pode, agora pintou e bordou e agora é um santo. Por quê? Porque eles não conseguem também, muito menos do que nós, eles também não conseguem mensurar o amor. Então eles não entendem, eles simplesmente dizem, não tem como você dizer que é salvo, não dá, não tem como. Por quê? Somente quem conhece o amor de Deus, ou parcialmente, ou ainda que tenha um convívio por mais tempo, mas mesmo assim não consegue mensurar, ele também entende. Nós devemos entender que eles nunca vão conseguir reconhecer esta verdade do perdão divino, porque o perdão ele está atrelado ao amor de Deus, ele está ligado ao amor de Deus. Por isso ele pode perdoar. E quando muitas escrituras nos ensinam que quando você é muito perdoado, você muito ama. Você muito ama. Por isso aquela mulher vem e ele quebra um vaso de alabastro e derrama um preciosíssimo unguento, um salário de um ano de um trabalhador normal no templo. E os discípulos, os apóstolos, se escandalizam, né? Ao Judas, o mais esperto, ele vai dizer, poderia ter sido vendido e dado aos pobres. Lógico que não era esta a intenção deles, mas eles não entendem. Mas aquela mulher, o tamanho peso do pecado sobre os seus ombros, ela chega a uma compreensão tal que ela dispõe do bem mais valioso para adorar a Deus, para revelar, para expor o seu amor para o Deus que perdoou os seus pecados e lhe deu um conforto tal, como nós vemos no decorrer da lição, que ela agora tem paz com Deus, ela tem paz com Deus. Então, nem nós cristãos não conseguimos mensurar, medir, não conseguimos dar uma extensão, e obviamente isso piora para o não cristão que não tem as revelações do Espírito Santo na sua vida. É lógico que eles vão falar assim, não tem como, você que fez isso e aquilo, mas veja, o amor de Deus, ele vai nos alcançar, e por mais pecadores que fôssemos ou que somos, ele vai demonstrar o seu amor por nós. Por quê? Porque ele é Deus, ele é Pai, ele é Senhor, ele é Salvador das nossas vidas. Tá bem? Então nós vamos estudar nesta lição a promessa da salvação, a natureza da salvação e a sua perseverança. Quer dizer, por que continuar neste caminho? Ponto de número 1. Uma maravilhosa salvação. A leitura bíblica em classe nos lembra o que ela vai nos trazer. Números, no livro de Números, eu não gostaria no livro de Números, nós vamos ver uma representação, uma figura muito importante acerca da salvação. Capítulo de número 21, os versículos de número 4 a 9, nós vamos ver que é erigido uma serpente de bronze. Por quê? Diz que por causa da murmuração do povo, surgiu serpentes venenosas, e elas começaram a infligir ataques às pessoas. E essas pessoas começaram a morrer por causa deste veneno. E foi levantado o Neustã, chamado de Neustã, é uma serpente de bronze, e nós já falamos em outras aulas que o bronze ele simboliza o perdão do pecado, ele simboliza o esmagamento do pecado, ele simboliza, veja, que os pés de Cristo, do Cristo revelado a João na ilha de Patmos, ele tem os pés de bronze, de latão reluzente, quer dizer, por que os pés? Ele calcará os seus inimigos, ele pisará. E um dos inimigos é o pecado que foi tragado como a canção de Paulo aos primeiros, se não me engano, 1 Coríntios, capítulo 15, lá no finalzinho, versículos 56, 57, 58, você vai ver onde está a morte, o seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado foi vencido. Então vejam bem, porém a serpente, ela trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto. Da mesma forma, ela é um tipo de Cristo. Veja, não, mas comparou Jesus com assim. Não, nada disso. Veja, eles estavam sendo picados por serpente.
Qual seria, então, o simbolismo contra a serpente? O homem vai morrer por causa do pecado. Quem é que vence o pecado? O pecado entra no mundo por um homem, Adão, e agora ele é vencido por um homem, Jesus Cristo, o homem que entrega a sua vida na cruz do Calvário. Então nós temos aqui o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, proporciona a redenção para a alma carente de salvação. Veja que o veneno aqui é inoculado na vida do homem pelo pecado. Então vejam os símbolos. Tanto é que alguns até se apoiam nesta ideia, dando a entender que o povo no Antigo Testamento também construía ídolos. Aí você já vai para a lição Betel Dominical, que nós estamos falando sobre os 10 mandamentos. A lição está muito boa, interessantíssima, e é bom que os cristãos tenham acompanhamento para o tempo da graça também, como foi instruída a lei e como ela faz efeito também ainda nos nossos dias da nossa vida. Ela nos serve de aio, de condução, de condutor, para nós encontrarmos aí a revelação perfeita, Antigo e Novo Testamento, um complementa o outro e a lição nos é trazida perfeitamente. Então, algumas religiões eles querem apoiar a sua ideia de ídolos nesta questão. Deus, sabendo disso, nós também não sabemos onde foi tudo aquilo que viraria posteriormente ou supostamente viraria um ídolo, algo que tiraria o alvo da adoração do povo, que é somente a Deus. Eles simplesmente desapareceram, não são encontrados mais. Ninguém sabe onde estão estes símbolos, estas figuras, estes tipos do Novo Testamento. Eles simplesmente desapareceram. Por quê? Porque Deus sabia. Veja que até o próprio corpo de Moisés, ele não é encontrado. Ele sabia que principalmente o povo judeu, tanto é que um judeu, quando ele vai pregar, se ele vai expor a sua fé, nas minhas veias corre o sangue de Abraão, nas minhas veias corre o sangue de Moisés. Quer dizer, para lembrar a sua tradição, para lembrar a sua fé, de onde ela provém, de onde ela vem, né? Porém, no Novo Testamento, agora o que vale é o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, também, esta preciosa promessa traz duas realidades para nós. A primeira é de quem não crê. Primeiro, essa deve ser a principal, porque quem crê não será condenado, não está. Veja que não será condenado, João 3,18. Porém, quem não crê já, veja, presente, já está condenado, João 3,18. Já está condenado. É aqui que nós precisamos tomar um cuidado muito grande. Veja, nós, no intuito de não ofendermos, de não querermos, vamos dizer, não é que a nossa intenção é ofender ninguém. Nós simplesmente maquiamos principalmente duas doutrinas, né? 3 doutrinas: a doutrina da salvação, a doutrina do pecado, que é a martiologia, e a doutrina, o ensino bíblico do inferno. Nós simplesmente maquiamos porque nós temos em nós a cisma, o medo, o cuidado, ou às vezes, para não, vamos dizer assim, angariar inimigos ou opositores, nós simplesmente maquiamos as mensagens. Para quê? Para que ela não tenha um efeito tão... para que o ouvinte ele não tome aquele susto ao ouvir a mensagem. Mas isso muitas vezes não é bom, não é salutar, não é interessante. Veja, quando nós lemos aqui, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. Veja, não crê no nome do unigênito. Se você não crê no nome do unigênito de Deus, você obviamente está abrindo mão do presente da salvação. Porque nós veremos mais a seguir, que é no ponto de número 2, a obra de salvação. Veja que coisa interessante. Guarde bem ainda João 3,18, porque a obra de salvação, no ponto de número 2, do tópico 1, veja, ele fala que
o Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus. Quer dizer, Deus providenciou, Ele preparou esta obra de salvação. Veja que agora nós vamos falar da obra e depois nós falaremos da base desta obra, da base. Veja que Deus providencia esta salvação. É Ele quem nos envia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para remir, para salvar, para nos perdoar, para nos purificar através da sua morte vicária, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Onde nós vemos isto nas Sagradas Escrituras? Veja, a salvação de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação vem do grego soteria, quer dizer, traz um sentido de livramento. Então, soteria, sotério, nós vamos ver mais abaixo, soteriologia, salvação. Então, quando nós olhamos para como nós poderíamos dizer, lembrando aqui, a palavra, no original grego, ele traz a ideia de livramento. Veja, livramento de ameaças, de perigo, traz a ideia de saúde, de livramento da prisão, de livramento de dilúvio. Quer dizer, desta maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo, com Jesus como seu suficiente Salvador. Então, veja, nós temos dois termos aqui. O primeiro está aqui no ponto de número 2, o que nós estamos ainda falando da base. A base é sotério, quer dizer, no sentido de livramento, foi Deus quem preparou todas as coisas. Quando nós olhamos em todas estas figuras, nós vamos ver Deus preparando Adão e Eva. O Senhor sacrifica um cordeiro e faz para eles pele de animais. Eles estavam cobertos por folhas de figueira, insuficiente. Por quê? Porque foi preparado e idealizado pelo homem. Não era suficiente para cobrir, vamos dizer a palavra espiar, ela tem como um dos seus adjetivos cobrir. Aquela folha não cobriria a vergonha do primeiro casal. Então o Senhor, ele proveu vestimentas à sua vontade, sacrificando o quê? Cordeiro. E nós sabemos que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Quando nós olhamos para Noé, o Senhor manda que Noé construa uma arca. Da onde veio a providência de Deus? Porque Deus proveu todas as medidas, todos os materiais, a forma dos compartimentos, tudo como seria disposto aos animais dentro desta arca. Nós vemos que foi providência de Deus. Deus passou todo este projeto para Noé. Quando nós vemos também agora o tabernáculo, depois o templo, e depois nós vamos ver tudo isso, providências de Deus para as nossas vidas, providências de Deus para o Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós vamos ver no ponto de número 3, veja, e concluindo, diz que tudo isso tem a ver com quem? Com aqueles que recebem a Cristo. Quer dizer, que creem nesta mensagem, acreditam a fé, recebem esta fé genuína e recebem a Jesus Cristo como Salvador. Não está disposta a qualquer um de qualquer maneira. Mas nós entendemos aqui pela lição que a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Quando nós usamos este termo suficiente, quer dizer que nós não precisamos de mais nada para nos satisfazer, para nos deixar contentes, felizes, para nos colocar diante de Deus em espírito e em verdade. A pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício, como nós dizemos, é suficiente para nós, sabe? É como um momento de alimento, um momento da alimentação. É lógico que ninguém vai comer até passar mal, mas vai chegar um momento que a pessoa vai dizer muito obrigado, eu estou satisfeito. Por quê? Porque foi aquele alimento que ele já ingeriu, ou o líquido que ele ingeriu, foi suficiente para saciar a sua fome ou para dessedentar o seu corpo. Nós vemos a palavra suficiente, que é algo que eu não preciso de adendo, não sobra e nem falta, é o suficiente. Então Jesus Cristo, a salvação, os que recebem a Cristo Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, têm-no como suficiente
para esta matéria. Não precisa de acréscimos de amigos assim, para compor uma mesa com Cristo, para que você seja salvo. Não, a pessoa bendita de um sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é suficiente para as nossas vidas. Por quê? Veja, nós olhamos no ponto 3, o Salvador, nós falamos aqui da obra de salvação. Então, a obra da salvação, agora nós vamos falar da base, quer dizer, do alicerce, de onde ela parte, o que é que sustenta a obra da salvação, qual é o seu sustentáculo, qual é o seu alicerce, o que é que o mantém de pé. Veja, a obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Olha que coisa interessante. O próprio Deus, qual que é a base? Qual que é o nosso alicerce? O que faz nos crer, como eu disse, na verdade prática? Quando nós adquirimos uma fé genuína, a partir do momento em que nós conhecemos a obra e conhecemos a base da obra. Qual é a base desta obra? Qual é o alicerce? De onde, no que ela está firmada e por que eu posso acreditar? Por que eu posso crer? Porque o próprio Deus entregou o seu Filho. Veja, o Filho entrega a sua vida, mas o Pai entrega o Filho por sacrifício para cada um de nós. E ele paga, como nós já dizemos, ele paga aquilo que é exigido pela lei, derramando o seu sangue carmesim pelas nossas vidas. Então, ele paga o preço do pecado. Que Jesus Cristo, Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego soter, salvador, libertador, preservador e conservador. Veja, nós brasileiros, mormente os baianos, eles têm uma ideia disso. Por quê? Quem nasce em Salvador é o quê? Nós paulistas somos paulistas e mais extensão do estado paulistanos, ou paulistanos e paulistas, mas quem nasce em Salvador é soteropolitano. Então veja, soter, de salvação, de salvar, como ele diz aqui, de libertar, de preservar, de conservar. Veja, nós temos o privilégio de ter uma capital de um dos estados mais importantes da federação, que nos traz a ideia do que foi feito por nossas vidas. Soter, quem nasce em Salvador é soteropolitano. Então veja que coisa interessante. Expressa o termo grego. Quer dizer, de salvar, de libertar. Então, qual é a base? Veja, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Não foi fácil para Deus ver o seu Filho, passando por todo aquele processo, desde o seu nascimento. Nós vemos teólogos, ele quer saber onde o menino está, para que eu possa adorar. Mentira, ele queria matar. Tanto é que José e Maria têm que fugir para o Egito e levando consigo o menino para que ele não fosse morto. E, infelizmente, muitas crianças abaixo de 2 anos foram exterminadas pelo governo de Roma simplesmente para tentar chegar ao Salvador. Então ele vem sendo perseguido, depois ele volta. Nós não temos um relato da sua infância, nós vamos vê-lo novamente com 12 anos, ensinando e deixando os sábios de boca aberta, ou boquiabertos, porque uma criança de 12 anos está falando de coisa que os sábios, que os entendidos, que os mestres, que os rabinos, que os rabones, que os rabis, eles simplesmente, alguns deles até nem tinham conhecimento. Então eles ficaram impressionados com a sabedoria deste menino. Logicamente nós sabemos por quê. Veja, então quando nós, assim sendo o Evangelho de João, nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. Este Salvador é Jesus Cristo. A carta magna da soterologia é Romanos, e nós vamos ver em toda ela está totalmente pontilhada também pela doutrina da salvação. É a carta, vamos dizer assim, uma das cartas máximas a respeito da salvação da soterologia. Então nós vamos ver que todos pecaram no capítulo 3, versículo 23, no capítulo 6, versículo 23, são os versículos mais comumente usados. Nós tentamos trazer o mais simples possível para que nós nos localizemos, para que a ideia seja formada. A partir de uma ideia você pode formar outras ideias, não outra doutrina. Você vai ter outras ideias, buscar outro conhecimento ou mais conhecimento a respeito desta doutrina. Então,
3 é o Salvador. Veja que na promessa da salvação nós vemos que é uma promessa maravilhosa, nós vemos que é a obra, nós aprendemos sobre a obra da salvação, essa, vamos dizer assim, a sua construção, e agora nós vemos a base que é sobre este edifício. Sobre este edifício. O edifício ele é construído sobre esta base. Que base? Que Deus nos deu o seu Filho unigênito. E, infelizmente, quem não crê, como está em 3,18 de João, ele não consegue alcançar a salvação em Cristo Jesus, que é um presente de Deus para cada um de nós. Tá bom? Promessa de salvação, ponto de número 2. Agora nós vamos falar sobre a natureza da promessa de salvação. O que é a natureza? Eu separei aqui como essência. Né? A essência, quer dizer, o âmago, o núcleo, o cerne. O que a natureza quer nos expressar? Qual é a essência deste ensinamento, desta promessa? Qual é o cerne, o núcleo, o ponto central desta promessa de salvação? Primeiro, o escritor ele traz assim: podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos desta grande obra. Veja que nós vamos entrar também em alguns outros pontos dentro da doutrina da salvação. Dentro da doutrina da salvação nós temos esses 3 pontos que foram separados pelo escritor para que nós entendêssemos melhor e compreendêssemos melhor a natureza, quer dizer, a essência, o núcleo, o centro, né? O que é que ela quer nos trazer, qual o ponto central, qual é o ponto de partida deste ensinamento, desta promessa. Primeiro, a justificação. Por quê? Um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Tá? Veja, o que é ser justificado? Eu falei alguns outros dias atrás também sobre isso. Quando você trabalha e se você falta, o empregador ele não vai simplesmente aceitar a sua palavra de que você estava ou doente ou ocupado. Obviamente, eles vão pedir o quê? Uma justificação por escrita e assinada por um profissional. Né? No caso, vamos lá, um atestado médico. Você não pode simplesmente escrever numa folha de caderno e apresentar para o RH. Isso não vai ser aceito. Obviamente também que as nossas justiças elas não podem ser apresentadas como provas ou desculpas por causa do nosso pecado. Porém, o Senhor preparou o justo para justificar quem? Os pecadores. Quando nós vamos em 1 João no capítulo 2, ele chama de Jesus Cristo o justo, versículo de número 1. Filhinhos, se algum de vós pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja que ele não põe advogados, ou advogada, ou advogadas. Ele coloca um advogado. Quem é este advogado? Ele complementa com o nome dele, Jesus Cristo, o justo. Então, veja, é na justiça de Cristo que nós somos justificados perante Deus. Outro capítulo que eu cito bastante é o capítulo 5 de Romanos, que é muito bom da carta que Paulo escreveu aos Romanos, que nós tenhamos um conhecimento, sabe, se puder, reler, até que nós entendamos esta questão da justificação. Veja que a justificação do homem, nós nos justificando, nós nunca conseguiremos tirar o peso. Lá no começo eu falei sobre a mulher que derramou o vaso, quebrou o vaso de alabastro e derramou o precioso unguento, o precioso perfume sobre o Senhor Jesus Cristo. Então vejam bem, o que foi tirado dos homens quando Jesus Cristo justifica ela? Vai, não peques mais, nem eu te condeno. Se você soubesse lá no poço quem te dá água, você pediria água, me pediria e eu te daria a água da vida. Veja, são situações em que nós precisamos entender que a justificação, nós só podemos ser justificados por Cristo. Por quê? Isaías, eu vou repetir, Isaías vai falar, ou ele fala que a nossa justiça não passa de trapos de imundícia. Veja, olha o termo forte que Isaías diz. Quer dizer que as nossas justificativas ou a nossa justificação não tem valor algum para Deus, a não ser quando nós recebemos a Cristo como Salvador e aí somos justificados pelo justo.
somos perdoados, somos remidos, e quando Cristo, Deus olha para nós, ele vai ver a justificação, ele vai ver o seu Filho em nós, ele vai ver essa justificação e ele vai nos receber agora porque estamos justificados. E junto, mais à frente, nós vamos ver também que essa justificação nos traz paz com Deus. É por isso que aquela mulher se sente tão à vontade de dar, de presentear, de ofertar a Cristo o melhor e o mais precioso que ela tinha, que era o vaso de alabastro contendo um unguento precioso, um perfume caríssimo, tá bom? E quando nós somos justificados, veja, o escritor aqui, o pastor Eminaldo Renovado, ele diz assim, ele não é mais condenado, está declaradamente absolvido. Ora, e por que muitas vezes até mesmo nós vemos nossos cantores, os nossos louvadores, que eles vão escrever, eu não entendo, porque é um tão grande pecador, o Senhor me recebe, eu não sei porque tem um hino da árvore que diz, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas este mesmo amor ele oferece a você, a ti também te chama, pois deseja te salvar. Então veja que coisa interessante, fomos justificados e por isso temos plena paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Romanos capítulo 5, o versículo de número 1. Vocês podem notar que eu cito constantemente alguns versículos que serão apresentados nas lições. E nós precisamos sempre estar olhando para isto. Veja que a nossa justificação também, assim como a salvação, a justificação também não é por obras. Quando nós praticamos a obra, já falei isso várias vezes, nós praticamos porque somos salvos. Não praticamos para ser salvos, como algumas religiões, filosofias pregam e até vivem desta maneira. Nós praticamos as obras por alegria da salvação, porque reconhecemos a salvação em Cristo Jesus. Tá bem? O ponto de número 2, então nós falamos da justificação, quer dizer, nós somos absolvidos mediante a justificação que Jesus Cristo apresenta diante do justo juiz, que é o nosso Deus. Tá bem? Hoje ele é Pai, mas no porvir ele será o juiz, e para conversar com o juiz, nós precisaremos ter um advogado, e o advogado é Jesus Cristo de Nazaré. Tá bem? Ponto de número 2, regeneração é um outro aspecto salvífico dentro desta doutrina. Veja, para que a obra da salvação ela seja completa, ele apresenta aqui mais algo que precisa ser manifesto na vida do salvo, que é a regeneração. É necessário que ocorra a regeneração. Quer dizer, já foi gerado, morreu pelo pecado e agora é regenerado. Veja que isso também é chamado de um novo nascimento. Nascemos na presença de Deus, morremos por causa do pecado, estamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas quando Jesus Cristo entra na minha e na sua vida, ele ocasiona através do Espírito Santo em nós a regeneração ou um novo nascimento, como Paulo explicita aos Coríntios no capítulo 5, versículo de número 17. Logo, se nós somos nova criatura, se somos nascidos novamente em Cristo Jesus, somos nova criatura, tá bom? E esta nova criatura, o que acontece com ela? As coisas velhas do velho homem, do homem morto nos pecados e delitos, já não acontecem mais. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O Senhor também nos declara no Antigo Testamento que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. O Senhor não nos lançará em rosto aquilo que nós praticamos. É por isso que nós precisamos valorizar cada vez mais a doutrina da salvação e também porque nela nós somos justificados e somos regenerados, nós somos nascidos novamente, nós somos feitos novas criaturas. Por quê? Porque a partir do momento em que recebemos Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo de Deus também
passa a habitar em nós. E esta habitação do Espírito Santo vai nos regenerando. E de dentro para fora. Veja que o homem exterior ele vai transparecer no homem, quer dizer, o homem interior ele vai transparecer no homem exterior. Veja, muitas vezes nós podemos nos vestir das mais belas flores, das mais belas roupas, nos vestir dos mais belos ornamentos e por dentro recebemos o título de sepulcros caídos. Todavia, quando nós somos regenerados verdadeiramente, nós somos novas criaturas, podemos nos vestir de ornamentos simples e por dentro sermos chamados de templos do Espírito Santo, templos de Deus, morada de Deus em espírito. Veja que coisa interessante, não é o que está para o lado de fora que demonstra quem nós somos, é o que está de dentro para fora. Já falei isso, vou repetir, o coração alegre formoseia o rosto, a boca fala do que o coração está cheio, veja, de dentro para fora, de dentro para fora, tá bom? Espírito, alma e corpo, espírito, alma e corpo, tá bem? Deixa eu achar onde nós estamos. A regeneração é um processo de transformação interior, acabei de falar sobre isso, é que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho. Veja, o termo coração, nós vimos em outras lições também, ele abrange tudo, a vontade, pensamento, abrange toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Não é que Deus transforma só o coração, para não voltar àquela ideia funesta que havia antigamente, que Deus só queria o coração. Quer dizer que essa capa, esse invólucro aqui podia ficar de qualquer maneira. Não, Deus não quer só o coração. Veja, quando ele está falando aqui, ele está falando sobre os sentimentos, a vontade e os pensamentos. Também está falando o homem integral, o homem todo, completo. Tá bem? E também diz aqui, se é uma nova criatura, ele anda em novidade de vida. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tá bom? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que nós usamos aqui. 3. Santificação. Falamos sobre justificação e regeneração. Tá? Agora, santificação. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados. Veja que há um processo contínuo. Não pode começar e parar. Porém, não é um processo que você começa e já está completo. Não. Se é um processo, ele precisa ter continuidade. E mais à frente nós veremos que essa finalização se dará no arrebatamento, na transformação do nosso corpo mortal por algo pelo corpo mortal, do corruptível pelo incorruptível. Tá? Nós teremos um corpo glorioso como o de Cristo. Então vejam bem, é um processo contínuo. E como um processo contínuo, ele não pode ser nem modorrento e nem acelerado demais. E nem ficar pausando constantemente. Porque fala de contínuo, quer dizer, é mantido uma determinada velocidade e ele prossegue nessa velocidade. Uma velocidade que você não canse e nem que você também desanime por andar tão devagar. Né? Então, mas há um processo, uma continuidade e esta finalização se dará no arrebatamento ou na ressurreição dos santos. Quer ver? Em primeiro lugar, por meio das igrejas, nós já falamos do processo, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Imediatamente. O que é este? Imediatamente a quê? É imediatamente a nossa aceitação a Cristo como nosso Salvador, mas de maneira correta. Não é levantar a mão para agradar quem for lá te buscar no banco, não é, aliás, professores, superintendentes, alunos. Veja, senão eu levo totalmente para o lado da evangelização. Tem que haver, precisa existir uma conversão genuína, sabe? Muitas vezes a emoção, a família induz, muitas vezes são levados por desejos secundários. Né? Não, eu vou me batizar, por quê? Porque eu quero tocar na banda, porque eu quero tocar junto com os músicos, porque fulana falou que só pode namorar comigo quando eu for crente, então eu preciso... Não, isso não são motivos para ser. Tanto é que no tanque batismal nos são feitas 3 perguntas em que nós precisamos respondê-las sinceramente. Tá bem? Então não pode haver um sentimento, uma motivação escusa para que nós
aparentemente aceitemos a Jesus Cristo como Salvador. Veja, nós somos santificados de maneira progressiva por meio do relacionamento com Cristo. Agora, como nós vamos ter um relacionamento correto se começamos errado? E eu sempre digo isso, nada que começa errado termina certo. Não tem como, não tem como. A não ser a nossa vida. Começamos no pecado, aceitamos Jesus, tranquilo. Mas se algo que nós estamos fazendo para Deus, nós achamos que os fins justificam os meios, não, de maneira nenhuma. E nós precisamos apresentar isto aos novos convertidos, aos jovens, aos juvenis, aos adolescentes. Para quê? Para que eles não tenham uma ideia errada do que é aceitar a Jesus. E esse aceitar a Jesus seja tão somente para que ele consiga algo que ele queira, que está ali, que ele deseja, dentro da denominação, dentro do templo, dentro da igreja, onde quer que ele congregue, para que ele não tenha esta ideia errada. Então nós precisamos sempre reforçar a questão de aceitar a Jesus de verdade, a fé genuína, tá bom? Não pode haver, mas quem sabe no decorrer do caminho Jesus Cristo toca no coração dele e ele se converte. Pode ser, mas não é a forma correta de pensar. Ora, irmãos, se fosse assim, nós veríamos em toda a Bíblia essa forma de pode ser, de talvez, essas suposições. Quer dizer, quando nós entramos nestas áreas, nas suposições, nós acabamos nos perdendo dentro da doutrina. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Tá bem? Veja, ele diz aqui, e esta glorificação ocorrerá quando? O processo terminará quando? Veja, no final, por ocasião da transformação do nosso corpo no advento, né, ou na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para o arrebatamento da igreja, pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus ressurreto. Veja, não somente no arrebatamento da igreja, mas também na ressurreição dos santos que se darão. Eu sei que o foco agora, ele volta, né, está no arrebatamento da igreja. Mas veja que os mortos também receberão um corpo glorioso, mesmo porque alguns só estão os ossos agora. Obviamente o Senhor, ele tem o seu poder para transformar e trazer a si todas as coisas e cumprir a sua promessa, a sua palavra. Tá bem? Então nós vemos aqui, teremos um corpo semelhante. Este processo de santificação, por que ele se dará neste momento? Porque enquanto nós estivermos neste corpo mortal e corruptível, nós estamos sujeitos ao pecado. Nós estamos sujeitos ao pecado, mas a partir do momento desta glorificação, já o pecado não terá mais nenhum tipo de poder sobre nós, nenhuma forma de poder sobre nós. Por ora, nós precisamos resistir ao pecado. Neste momento, ele já não nos afetará de maneira alguma. Terceiro e último tópico, a promessa e perseverança na salvação. Olha que interessante. Promessa e perseverança. Ele começa falando, o escritor ele começa narrando a base da promessa de salvação é Cristo. Nós tratamos no ponto 1, no subtópico 1 e 3, né? No subtópico 1 e 3, do tópico de número 1, tá bem? 1 e 3 nós falamos sobre isso. Que a base, qual é a base que é construída esse edifício, a obra de salvação? É em Cristo Jesus. Nós falamos já alguma coisa, né? Somente para reforçar, assim fazemos parte do corpo de Cristo. E isto só é possível por causa da obra consumada de Cristo. Então vejam bem, a partir do momento que nós recebemos esta obra, e nós temos por base a promessa de salvação sendo Cristo Jesus, nós passamos a fazer parte de um corpo. Veja, um corpo tanto organismo como organização. Eu falei sobre esta aula há algum tempo atrás, está escrito até no quadro de giz. Nós temos que fazer parte do organismo, que é o corpo vivo, cuja cabeça é Cristo e nós somos os membros, e da organização, o corpo de Cristo como organização, que é a igreja. Então nós precisamos fazer parte, sermos membros de uma igreja, Quer dizer, como nós participamos da membresia? Primeiro, aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Segundo, nós vamos passar pelas águas batismais e depois das águas batismais nós já nos tornamos membros que podemos participar de a segunda ordenança de Cristo, que é
a Santa Ceia, ou a ceia do Senhor. Quer dizer, mas depois de todo esse processo, eu preciso aceitar a Jesus como Salvador, eu preciso passar pelas águas batismais e aí sim eu vou fazer parte de uma organização que é a igreja. Concomitantemente, eu vou fazer parte do organismo que é o corpo de Cristo. Cada um de nós somos membros e a cabeça deste corpo é Cristo. Tá bem? Então vamos lá. Novamente eu vou dizer, não desça as águas batismais se você não tiver convicção, se você não tiver convicção da sua salvação, de quem é Cristo na sua vida, do que a palavra de Deus representa na sua vida. Não faça isso. Não faça para agradar, para encher uma lista, porque alguém quer apresentar uma lista maior para alguém responsável. Não faça isso. Não faça isso. Tenha convicção, tenha certeza do que você está fazendo. Porque muitos têm entrado por este caminho e, infelizmente, o progresso não é satisfatório e, às vezes, não há nenhum progresso. Pelo contrário, há uma queda. Tá bom? Não se sinta pressionado para, principalmente não, né? Os novos convertidos não se sintam pressionados a participar porque alguém quer, porque o parente está pedindo, porque a namorada ou o namorado. Não faça isso. Tenha convicção da chamada de Cristo, da sua conversão genuína e do que Jesus representa, o que a palavra de Deus representa para você, tá bom? Não vá para o ato batismal com segundas intenções. O seu progresso não será satisfatório. Então vamos aqui, por quê? Veja, dentro da perseverança, por que nós somos chamada perseverança na salvação? Porque existe também a apostasia. E o escritor, ele traz para nós três pontos importantes. Primeiro, ele chama de apostasia individual. Nas escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. Veja, por que nós estamos alertando para que o que nos move para Cristo, ou para as ordenanças de Cristo, ou para o templo onde a organização e o organismo estão ali juntos, um desejo, uma ideia secundária nos leva para lá. Por quê? Por causa disso aqui. O que é apostasia? Vamos passar o carro na frente dos bois. É uma rebelião contra Deus, um abandono proposital da fé que uma vez nos foi entregue. E isto não é raro acontecer em nosso meio. Não é raro. Não, quer dizer, é muito comum acontecer isto no nosso meio. Por quê? Porque, como eu disse, as pessoas vêm para Cristo, vão participar das ordenanças, vão participar do corpo. Aí, no caso, não vai pertencer ao corpo organismo, mas vai pertencer ao corpo, à organização, corpo de Cristo como organização. E, infelizmente, o que acontece? Ao vir os problemas, as dificuldades, as adversidades, os ventos, nós lemos aqui em Lucas, no capítulo 6, o versículo 49, deixa eu voltar aqui, versículo 49, que o homem insensato, ele edifica sobre a terra. Quando vem as correntes das águas, o seu edifício ele cai, ele sucumbe, porque ele não suporta, não tem base, não tem alicerce. E uma das coisas que acontece na vida dessas pessoas que vêm para Cristo, espere um tempo, fique tranquilo, o Senhor te dará tempo para você ter esta convicção, tá? Não vai te acontecer nada, fique em paz. Nós temos aqui, primeiro, a apostasia doutrinária. O escritor chama de apostasia doutrinária. O que ele chama? Quando nós rejeitamos por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus. É por isso que eu disse que nós precisamos ter uma fé completa, integral. Por quê? E também esta fé nos levará a crer na Bíblia integralmente. Nós não vamos buscar, querer catar, sei lá, feijão, escolher arroz, escolher feijão. Nós não vamos ficar escolhendo dentro das Sagradas Escrituras aquilo que nos agrada, aquilo que nós achamos que é verdade. Veja, os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus. Quando nós rompemos com estes ensinamentos, com estes princípios, como nós estamos vendo na lição Betel Dominical, que está tratando dos 10 mandamentos, né? Não somente nas tábuas, mas em todo o Pentateuco,
e também por toda a Bíblia, nós vamos ter lembranças, rememorações desses mandamentos, nós vemos que a apostasia doutrinária. Por quê? A pessoa que não se converte genuinamente e também, obviamente, ela não vai aceitar as doutrinas, aqui como ele diz, os ensinos fundamentais. São ensinos fundamentais. É a base da qual são as doutrinas que eu aprenderei para edificar o meu edifício cristão, a minha vida cristã. Mas a partir do momento em que eu apostato da doutrina, que eu abandono os ensinos sagrados das Escrituras, não vai ser um edifício, vai ser qualquer coisa, menos uma construção sólida, vai ser uma tapera, vai ser sei lá o quê. Né? Então nós precisamos tomar cuidado. Tá? E a segunda preocupação do escritor é a apostasia moral. Por quê? A partir do momento que nós desprezamos as doutrinas, nós também moralmente estaremos desprovidos de regras de fé e de práticas emanadas pelas Sagradas Escrituras para as nossas vidas. Mas nós abandonamos. Veja, e isto, muitas vezes, ele diz aqui, implica numa rebelião, bem como tornar-se novamente escravos da prática do pecado. Tem como isso acontecer? Tem. Nós temos uma carta interessante também que Paulo escreve aos Gálatas, né? Vou demorar um pouquinho. Aos Gálatas, no capítulo de número 5, quando nós lemos Gálatas, a carta que Paulo escreveu à igreja da Galácia, no capítulo de número 5, nós já estamos encerrando, nos desculpe, roubaram o Gálatas aqui embaixo. No capítulo de número 5, quando nós lemos o versículo 1, veja, Paulo lembra a igreja da Galácia que estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Veja, no versículo 13 ele vai reforçar dizendo assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Veja, são duas lembranças importantes. A primeira, no versículo 1, ele diz que nós não podemos nos meter debaixo do jugo da escravidão novamente. E também não podemos achar que a nossa liberdade nos dá a ocasião de praticar ou de usar a carne. Sabe? Confundir liberdade com libertinagem. Mas, irmão Maurício, aconteceu isso? Ora, se não tivesse acontecido, Paulo não havia escrito no capítulo de número 1, veja, o versículo de número 6, ele vai dizer assim: maravilho-me, quer dizer, aos irmãos da Galácia, que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Que outro evangelho era este? Eram os judaizantes, né? Eles queriam que os novos cristãos, os gentios que estavam se convertendo, os povos, né? os bárbaros, os gregos, há uma infinidade de títulos, eles queriam que eles continuassem obedecendo às leis, aos mandamentos judaicos. Por isso eles são chamados de judaizantes. E os irmãos da Galácia, eles infelizmente, eles estavam apostatando da fé, quer dizer, eles estavam voltando à antiga, a um evangelho diferente. E veja, no versículo 9 ele diz assim: assim como já dissemos, agora de novo também vou digo, se algum de vós anunciar outro evangelho que vá além deste que já recebeu, seja nada. Veja, o que nós não vamos falar da questão do anátema, do apóstolo, mas prestarmos atenção como facilmente nós podemos ser levados como meninos inconstantes em derredor por qualquer vento de doutrina quando nós rejeitamos as doutrinas fundamentais, basilares, os princípios eternos de Deus para a nossa vida. Nós seremos arrastados muito facilmente pelos ventos de doutrina. Aqui no caso dos judaizantes, nos nossos dias, quantas doutrinas aparentemente bíblicas, quantas denominações aparentemente bíblicas nos arrastam para, ou tentam nos arrastar para os seus modos de vida, para as suas práticas que foram extraídas por sonhos, que são exaradas de sonhos, de visões, de revelações de anjos, disso e daquilo, sendo que a Bíblia nos diz, tendo falado a nós no tempo passado pelos profetas, a nós, nos nossos dias, tem nos falado através do seu próprio Filho. Veja, que a nós foi dada toda esta revelação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
por nosso Senhor e Salvador. Mas e o Antigo Testamento? Inspiração. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento. Quem inspirou o Antigo Testamento? O Espírito Santo. Quem inspirou o Novo Testamento? O Espírito Santo. Toda a doutrina que nós temos, ela foi nos dada por Deus através do seu Espírito Santo. Foi nos ensinado. Então nós precisamos tomar cuidado com isso para não apostatar, nem doutrinariamente e nem moralmente. Quer dizer, o que é a questão da apostasia é uma rebelião deliberada, é um abandono proposital da fé. Aqui a fé é um escopo doutrinário, as doutrinas. Veja que Judas diz assim, a fé que uma vez foi dada aos santos. Vou escrever a vocês a respeito disso, a fé que uma vez foi dada aos santos. Tá bem? Então nós precisamos falar que fé não é o firme fundamento, né, que nos alicerça para mais as doutrinas basilares. As doutrinas que nós precisamos, os preceitos, os mandamentos que nós precisamos termos em nossa vida para nos conduzir na presença de Deus. 3, e último do tópico 3, o subtópico de número 3, a promessa e a segurança da salvação. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que, ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Assim, os que creem, veja que ele disse com Cristo, não disse no céu, na casa, na morada. Lá vai entrar todos os crentes quando? Quando os livros forem, o livro e os livros forem abertos. Tá bom? Aí nós veremos o quê? Nós estaremos com Cristo da grande tribulação. Você vai ter 3 anos e meio. Aqui, quem ficar? Os que estarão com Cristo estarão nas bodas do Cordeiro, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Tá bom? Aqui ele diz assim, aquele que dorme em Cristo, aquele que morre com Cristo, ele já parte com a certeza de que já não há mais como perder a salvação, não tem como. Então ele diz aqui, o ensino bíblico do Novo Testamento afirma que ao passar pela morte o salvo já está imediatamente com Cristo. Com Cristo. Por quê? Porque ele passou pela lavagem, pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo perdoado e purificado os seus pecados. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor e, mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. Veja que definitivamente seguro é após a morte. Mas aqui nós precisamos ter este relacionamento pessoal com Cristo. Novamente eu vou dizer, este relacionamento não pode ser um relacionamento mascarado, não pode ser um relaxado, não pode ser qualquer tipo de relacionamento. Tem que ser uma relação pai e filho, servo e senhor, pecador e perdoador de pecados, aquele que me salvou. Então este relacionamento tem que existir aqui em terra. Aqui nós vivemos, passamos uma peregrinação onde nós estamos nos preparando para vivermos eternamente nos céus, na presença do Deus Todo-Poderoso. Então nós precisamos aqui na terra já demonstrarmos frutos de arrependimento, os frutos da salvação, o fruto do Espírito Santo. Veja, aqui começa, nós estamos no ensaio, porém, não é porque estamos aqui que a nossa vida terrenal nos exime de vivermos uma vida na presença de Deus. Já aqui, como se estivéssemos com Ele. Sabe? Porque nós temos que viver agora como se Cristo voltasse essa noite. Esta noite. E esse relacionamento pessoal, novamente eu vou usar a palavra, tem que ser integral, genuíno, verdadeiro. Não pode ser um relacionamento de fachada para que os outros vejam. E eu falo do meu relacionamento com Cristo e Cristo diz, eu não sei nem que relacionamento é esse. Veja que em uma determinada vez Jesus Cristo diz assim, eu não vos conheço. Olha o perigo que nós corremos quando vivemos uma vida superficial, uma fé superficial, um relacionamento superficial com Cristo. Então veja, quem tem esse relacionamento pessoal que eu acabo de descrever aqui com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. Quando nós teremos essa vida eterna, quando nós passarmos pela morte. Bem, então que Deus nos abençoe. Nós falamos da lição de número 5, o tema a promessa da salvação, como sendo o tema mais importante. Veja, a maior bênção, a verdade prática eu quero repetir, a maior bênção divina para todo aquele que nele crê é o quê?
a vida eterna. As demais coisas nos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Então, as demais coisas, o que nós precisamos buscar primeiro? O reino de Deus e a sua justiça. Veja que as demais coisas, os sinais a contores que eu creio, as demais coisas nos serão acrescentadas e nós precisamos nos preocupar, principalmente com a principal, como diz o escritor, a principal promessa de Deus para a humanidade, que é a salvação das nossas almas. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.